O Rio Grande do Sul passa por uma grande tragédia climática e toda hora chegam mais e mais informações sobre isso. Muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas sobre os termos ou até mesmo o que justifica a água ter chegado onde nunca chegou. A ideia do vídeo de hoje é a gente falar sobre alguns desses conceitos que estão sendo falados nas notícias, na mídia, nas redes sociais, nas mensagens que a gente recebe, para que cada um consiga compreender melhor o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer. Bom, pessoal, hoje é um vídeo diferente. Vocês estão notando aqui que o meu fundo mudou. A gente não tá num clima, né? As pessoas perguntam, tá tudo bem? Eu digo, olha, não tá tudo bem, não tem como a gente dizer que tá tudo bem, né? Eu sou da cidade de Canoas, que é uma das cidades que foi muito atingida pelas enchentes e que tá aqui aparecendo na tela para vocês. Essa cidade faz parte de todo uma bacia hidrográfica aqui que pertence, né? Tanto o rio Taquari, quanto o rio Jacuí, quanto o rio dos Sinos, né? São várias bacias aí que contribuem para descerem aqui, né? No que a gente chama de lago ou rio, né? Aqui está escrito lago, ou rio Guaíba. Uma outra discussão, tema para outro vídeo. A gente está aqui, né, na cidade de Canoas, então, que tem, né, vários, né, rios que estão descendo, né, e antes de chegarem aqui no Guaíba, passam, né, por essas cidades aí que estão, então, enfrentando diversas situações em relação às enchentes. Primeiro, né, eu acho que é importante a gente entender a diferença entre enchente, alagamento e inundação. A gente está vendo comumente as pessoas estão falando sobre esses termos aqui e é importante a gente fazer a diferença. Primeiro, enchente ocorre quando um corpo d'água transborda das suas margens. Os alagamentos são formados e causados por aquele acúmulo de água em área de baixa altitude e muitas vezes em locais mais pontuais. As inundações são o resultado de quando o rio, o córrego ou a barragem transborda. Então, essa é a diferença entre enchente, alagamento e inundação. Por que é importante a gente entender isso? Porque ajuda na identificação de soluções que são eficazes para proteger as comunidades contra o impacto das águas. O que está acontecendo aqui não é alagamento, portanto, porque não é uma ação pontual. O que a gente tem aqui é um corpo d'água, né, uma inundação. É uma inundação porque é um rio, né, que transbordou das suas margens. Então, isso é importante a gente entender. Outra coisa, né, que é importante a gente considerar as características de cada bacia hidrográfica. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o mapa que tem todos os afluentes, os rios aqui, as principais bacias hidrográficas, né, que a gente tem aqui, ó, no nosso estado. Então, aqui estão mapeadas as principais bacias que a gente tem. Né? A gente tem várias subbacias aqui, eu estou com um mapa com várias bacias e regiões hidrográficas aqui, e estão ligados aqui, né, todos os rios principais, ó, esses que estão em amarelinho são os rios secundários, então desliguei agora, deixei só rios principais, rios e riachos, né, desliguei os secundários aqui para a gente ficar com menos informação. As características de cada uma bacia influenciam muito proximamente qual é o padrão de escoamento das águas. Por quê? Porque a região da bacia é muito importante a gente considerar o relevo e a topografia da região, porque eles têm um papel muito importante e vão determinar os pontos de acumulação e os caminhos que a água vai seguir durante as chuvas. Vou dar o exemplo do que aconteceu aqui ao longo do rio Taquari, por exemplo. A gente vê que aqui no rio Taquari, ó, a questão toda, ó, é que a água desce da serra, a Serra Gaúcha, que fica toda essa região aqui, e o rio ele contorna muito esses grandes morros, essa cadeia montanhosa que tem aqui. Então, quando o rio passa por um trajeto, né, mais difícil e ele desce com uma velocidade muito maior. A questão aqui no rio Taquari não é somente a cheia, o volume da água, mas sim a velocidade com que a água passa. Por isso que a gente viu na mídia aquelas imagens do rio passando e levando com muita força as casas embora. Isso foi o que aconteceu aqui ao longo do rio Taquari. E é diferente do que está acontecendo agora em São Leopoldo, por exemplo, em todo o Rio dos Sinos, porque ele vem de uma região muito mais plana, né, ao longo desse traçado aqui.
Então ele enche com a contribuição de toda essa água que está descendo numa velocidade muito maior da serra. O que está acontecendo aqui é que o rio está transbordando. Isso que é importante, então, a gente entender por que é o relevo e a topografia tem esse papel fundamental e vão determinar os pontos de acumulação, os caminhos que a água vai seguir durante a chuva. Outra coisa que é importante é que a gente fala assim, a vazante e a jusante, né? A vazante é o período pós-enchente, quando as águas começam a recuar e as áreas inundadas começam a secar. Então é o que a gente já está vendo que está acontecendo, né, aqui ao longo do rio Taquari. O rio está recuando, está baixando a água, né? E também é importante a gente entender que todo esse sistema aqui, ele opera com aquele princípio dos vasos comunicantes, porque a gente entende, né, a questão das águas, das enchentes que se propagam e como é que a gente pode controlar. Quando um vaso está cheio, o excesso de água flui para outro vaso de forma muito natural. Então é isso que acaba acontecendo aqui com todas essas linhas, né, azuisinhas que estão se conectando, tá? Uma outra coisa que é importante a gente entender é o sistema de drenagem e de barragens mais eficazes para a gente controlar as enchentes. Por quê? Porque a gente ouviu falar muito, né? A barragem transbordou, a barragem teve a comporta fechada, a comporta aberta. O que significa isso, né? Uma barragem é uma estrutura construída num rio para controlar o fluxo de água, na verdade, para armazenar a água para uso posterior, pode ser para gerar eletricidade ou para controlar, inclusive, as enchentes. O que a barragem faz? Ela barra, né, aquela quantidade de água durante um tempo específico. Ela pode ser de concreto, de terra, e vai desempenhar um papel muito importante na gestão desses recursos hídricos que a gente está vendo aqui. O Rio Grande do Sul tem muitas barragens, se não me engano, são mais de 100 barragens que foram construídas, é o estado que tem disparado o maior número de barragens no país inteiro. Tá? A gente tem muita barragem aqui, isso tem a ver com a nossa questão econômica e tudo mais, porque além das barragens fornecerem água para o abastecimento humano, também abastecem a agricultura, a indústria e desempenham um papel importante na prevenção de enchentes, controlam o fluxo da água e liberam a água de forma mais controlada. Então, quando a barragem transborda, é aí que a gente vem um sinal de alerta, né? Porque ela parou de cumprir com a sua função, tá? E uma outra coisa que acontece, né, que algumas comunidades são protegidas por diques. A gente também ouviu falar muito aí, né, nos últimos dias sobre os diques, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o sistema, né, de diques aqui de Canoas, tá? Tô procurando aqui, ó, ele vai aparecer o mapa no fundo, né, do OpenStreetMap, tá? E a gente tá escrito aqui, ó, dique da Matias, né? Ó, aqui tá o Rio dos Sinos passando, né, e foi construído aqui, ó, para proteger, né, esse bairro aqui, ó, tá escrito ali, ó, o dique da Matias Velho. Aqui essa linhazinha azulzinha aqui, ó, tá passando aqui, tô passando com o meu mouse aqui na frente, né? Tá passando ali, ó, um outro dique, ó. Aqui, ó, tem um outro dique, ó, inclusive a Rua Dique, né, ao longo desse arroio aqui, o Arroio Araçá. Então, aqui em Porto Alegre também a gente tem diques. Lá em São Leopoldo, ó, que também foi uma cidade onde transbordou aqui, ó, a gente também tem o dique, tá? Então, o que é o sistema do dique? Por que a gente ouviu tanto falar de diques ao longo dos últimos dias, né? São estruturas que se constroem ao longo das margens dos corpos d'água para conter inundações e para proteger áreas habitadas. Então, e existem vários tipos de dique. Dique de terra, dique de enrocamento, dique de concreto. Lá em São Leopoldo é um muro de concreto. Em Porto Alegre é um dique, o muro é um de concreto. Aqui em Canoas existem muros de diferentes tipos, diques de diferentes tipos. E cada dique, então, vai ter as suas próprias características, vai ser aplicado de acordo com, né, o tipo mais específico para essa ou para aquela situação. E também a ideia é proteger as comunidades contra os efeitos das enchentes. Isso é importante, gente, por quê? Porque a gente está falando da cota de nível da água em relação à comunidade, à ocupação que está diretamente, que está próxima daquela região. Quando a gente tem a necessidade de construir um dique, é porque a cota de nível está muito próxima uma da outra.
Eu vou mostrar um exemplo aqui, o pessoal ficou perguntando, por que alagou um lado de Canoas e não alagou o outro lado de Canoas? Eu vou usar um recurso aqui do Google Earth, que eu já mostrei aqui num vídeo, né? Eu vou fazer um corte aqui, ó, que vai desde o curso d'água aqui, vou traçar uma linha, ó, lá do dique da Matias e cortar Canoas de um lado para o outro, tá? Vou clicar aqui, vou dar um OK e agora eu vou clicar com o botão direito em cima dessa linha e vou mostrar perfil de elevação. O que ele está me mostrando aqui? Ele está me mostrando que a variação de nível aqui, a cota de nível, tá? Tá indo, ó, do nível 1 em toda essa região, olha só, tô mostrando ali até a BR, tá? Essa linha aqui é a BR que divide o lado oeste de Canoas do lado leste de Canoas. O lado leste de Canoas, o lado oeste de Canoas alagou, o lado oeste de Canoas não alagou. Nós estamos aqui, ó, vendo que todo esse lado aqui, ó, tem uma variação muito pequena de topografia. Eu tô passando o mouse aqui, ó, vai da cota 1, 2, 3, 4, 5, ó. Até chegar na BR, a gente tem cotas muito baixas de nível, muito baixas de nível. Ou seja, esse lado de Canoas tá do lado e tá na mesma cota do curso d'água. Se o curso d'água enche um pouquinho, ele vai transbordar. Então é feito o dique. O dique vai proteger essa comunidade que está aqui de estar nesse nível muito próximo do curso d'água. Passou da BR, ó, eu tô vendo aqui, ó, aqui tá a BR, né? A gente tá vendo, ó, como eleva, ó, a cota de nível já tá muito maior. Então, quando as pessoas me perguntaram, vai passar, vai chegar aqui no meu bairro, eu dizia com muita segurança, não vai chegar. Não vai chegar aqui desse lado. Por quê? Porque a cota de nível é muito diferente. A gente tá protegido pela topografia, na verdade. É uma região muito mais alta da cidade, o nível do curso d'água precisaria se elevar não na cota 5, na cota 6, na cota 7, precisaria se elevar numa cota, ó, 20, numa cota 24, numa cota 25, e isso é muito difícil de acontecer, tá? Então, eu diria, com segurança, confie nos mapas que foram produzidos que mostram as cotas de nível. Por quê? Porque a cota de inundação é o nível máximo que a água vai atingir durante uma enchente. É uma informação muito importante para o planejamento urbano. Quando eu planejo as cidades, eu uso e lá levo isso em consideração, é claro, e principalmente para a construção das infraestruturas que uma cidade precisa. Porque existem várias soluções para reduzir os impactos das enchentes. Além da construção de diques e de barragens, a gente pode desenvolver muitas soluções que a gente chama de infraestrutura verde e azul, ou sistemas de drenagem urbana, o reflorestamento de áreas de proteção ambiental, a criação de áreas de retenção de água dentro da cidade. Mas é muito importante que a gente entenda que é importante adotar uma abordagem integrada, uma abordagem mais sustentável, que combine medidas mais estruturais, como isso, barragens, diques, e mais não estruturais para mitigar os riscos da inundação. A gente tem que combinar essas duas coisas, a gente não está fazendo isso no momento. Então, entendemos a cota de nível? Ok, a gente tem vários tipos de mapas que estão sendo produzidos hoje em dia. Esse que é o mapa das profundidades máximas de Porto Alegre, a gente pode clicar no mapa, ó, e ver qual é a profundidade que aquela área tem de acordo com essa legenda, né? Eu clico no mapa, olho aqui, ó, isso aqui está auxiliando, pode auxiliar muito a gente na hora dos resgates, né? Para a gente ver exatamente qual é o nível que a gente tem em cada uma das regiões. Esse aqui foi produzido apenas para a cidade de Porto Alegre, especificamente. Esse repositório aqui, ó, que foi gerado pelo pessoal da URGS, ele está fornecendo mapas, né? Depois eu deixo esses links aqui na descrição. Além desse mapa das profundidades, né? Tem o MyMaps, tem de toda a região metropolitana de Porto Alegre. E esse mapa aqui, ó, é justamente o mapa que está mostrando as cotas, né, de inundação. Então tem várias simulações aqui, ó, e essa aqui é a simulação da cota, né, que chegou já, até passou disso aqui, né, eu dizia, pessoal, quem mora na cota, que está fazendo parte dessa mancha aqui, tem que sair das suas casas, tem que deixar suas casas, porque chegou, até passou, né, dos 5 metros, chegou a 5 metros e 20, 5 metros e 30. Então, esses mapas aqui a gente tem que confiar, né, nessa informação, justamente porque a cota de nível é o indicativo de até onde que a água vai chegar.
E, além disso, né, a gente pode, né, pensar que, a partir de agora, né, a gente vai cada vez mais ter que prestar atenção nas questões de planejamento urbano, porque a consideração dessas áreas de risco, né, como uma base para a construção das áreas de restrição para ocupação e para a produção de zoneamento é fundamental, gente, né? Tem muita gente dizendo, as cidades vão ter que ser totalmente realocadas, a gente vai ter que repensar a maneira como a gente está vendo. Realmente, vamos ter que repensar, a gente está vendo isso hoje em dia. Eu, quando faço planos diretores, eu utilizo os mapas de APP, as cotas de nível, as zonas de alagação de enchentes, quando eu produzo os planos diretores para cidades. É fundamental que isso seja feito. Como é que eu vou dizer que uma pessoa pode morar numa região e dizer essa aqui é uma zona residencial unifamiliar, sendo que aquela área pode sofrer com o risco, né? Para fazer um loteamento ali, a pessoa pode vir até a sua casa perdida ou até acontecer uma catástrofe muito pior do que como a gente está vendo agora, né? Além disso, né, podem ser realizados zoneamentos de risco para as cidades, como uma forma de tratamento emergencial da situação. A cidade não tem condições de fazer um plano diretor, a gente pode fazer um mapa de zoneamento de risco, tá? Então esse é um instrumento que as cidades devem passar a utilizar cada vez mais. Tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto de forma mais específica. E a gente pode pensar quais são os próximos passos, né? Tem um pessoal bem aqui de Porto Alegre, bem interessante com o mapa aqui da OSPA, né? Eles têm aqui, fizeram um mapeamento, ó, sobre todos os imóveis ociosos que são pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul e sobrepuseram, né, a mancha, ó, das áreas de risco e inundação, ó, tanto aqui em Porto Alegre quanto em outras regiões também. Então a gente consegue ver em todas essas bolinhas aqui, ó, a gente clica e tem informação de um terreno, um imóvel ocioso que pertence ao estado do Rio Grande do Sul, a área do imóvel e, bom, daqui a pouco ele pode ser utilizado para próximos passos. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que realocar a população, a gente vai ter que construir novas habitações em outros lugares. Bom, aqui tem terrenos públicos que não estão sendo utilizados. Pode ser um bom caminho, né? Ainda, né, ao redor do mundo, várias cidades têm implementado soluções inovadoras para lidar com as enchentes, né? Tem cidades que lidam com isso há muito tempo. Tóquio, Amsterdã, Nova Orleans, né? Não passaram por isso? E estão lidando, e desenvolveram sistemas muito avançados de drenagem e de defesa contra enchentes que servem como referência global. A gente tem que beber dessas fontes, tem gente que já foi lá e já sabe como fazer. E quando a gente estuda e aprende com esses exemplos, a gente pode desenvolver, então, estratégias mais eficazes para a gente proteger nossas comunidades e construir, visualizar, vislumbrar dias em que a gente tenha um futuro mais seguro, mais resiliente, mais comprometido com as questões técnicas, gente, né? Vamos, por favor, a gente tem que cada vez mais valorizar a opinião do técnico. A gente está vendo quanto isso é importante. Não importa muito se avisaram antes, se sabiam que isso ia acontecer ou não. Agora a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Não dá pra gente ficar fazendo a mesma coisa. O que a gente está sendo feito hoje não está dando certo. A gente tem que fazer diferente daqui para frente. Então, falamos sobre bacias de inundação, bacias hidrográficas, diques, barragens, sistemas de gestão de enchentes e o quanto tudo isso desempenha um papel muito importante na proteção das comunidades contra o impacto das águas. Quando a gente compreende esses conceitos, adota essas soluções que têm que ser cada vez mais integradas, a gente tem que, né, pensar que a gente tem que visualizar um futuro mais seguro, mais sustentável para todo mundo. Tá, gente? Esse é um vídeo um pouco diferente, né? Eu confesso que eu não tô muito no clima, no ânimo, né, de produzir aí com o esmero, né, que geralmente a gente tem os materiais aqui no canal, mas a ideia é trazer, né, um pouco mais de informação, tanto sobre o que aconteceu, né, e aqui, e também, né, agora pensando, né, na prevenção de uma área que também tem que prestar muita atenção. Ó. A gente está com áreas aqui, ó, com um sinal de alerta, tá? Risco de inundação em Pelotas. E em Rio Grande, que já está com uma área com aviso, né? Por quê? Porque olhem como é que vai acontecer aqui, né? Essa água que está aqui, ó, no Guaíba, ela está descendo. Então, todas essas cidades com ocupação, né, próxima à Lagoa dos Patos, e até que essa água desça, né, para o Oceano Atlântico aqui, ó, vai ter uma contribuição, né, e vai descer para essa região. Então,
se ajudar, né, saiam de casa quem está dentro das zonas que estão demarcadas, porque a gente viu que quem não saiu teve problema. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre os conceitos que estão envolvidos em todo esse fenômeno pelo qual a gente está passando, e eu te desejo muito, mas muito, que a gente faça melhores projetos daqui para frente. Até o próximo vídeo.